E se eu dissesse a você que abriu uma nova boate e que essa é a peça de marketing para chamar você a vir curtir uma noite lá dentro? Pois é, não é uma boate, é um culto, uma igreja modernizada abrindo as portas para chamar você através dessa imagem do Vem Novinha oculto. E para alguém que estranha esse tipo de termo novinha, é geralmente usado na música pop ou no funk para se referir ou a mulheres muito novas, ou inclusive analogia para menores de idade em algumas canções proibidonas e tudo mais. E se eu dissesse a você que no Vem Novinha oculto, uma cantora gospel iria se apresentar e mostrasse esse trecho a você, sendo essa a cantora crente? Onde eu fico, onde eu sento, eles me pedem casamento. O coração da mãe é grande, eu não tô perdendo tempo. Sentadona, sentadona, sentadona. Fala que é sem sentimento, mas quando eu sento apaixona. Sentadona, sentadona. Pois é, Priscila Alcântara acabou dizendo que a antiga fé que ela tinha a sufocava para realizar a sua verdadeira missão. E falamos muito aqui da ideia da inteligência emocional do homem, que inclusive está dentro do meio cristão, que deve se atentar ao tipo de mulher com a qual ele se relaciona, entendendo que não é só porque está dentro da igreja que os males do mundo não afetam. Vamos conversar sobre isso. Salve, camaradas do Espaço Conselho. O assunto hoje aqui é um pouco denso, então eu peço a atenção de vocês. E se você que está chegando aqui no canal, né, tá de passagem ou vem aqui com frequência e ainda não é inscrito, se inscreve aqui, esse botão vermelho, aperta aí e dá essa moral para esse tipo de conversa que estamos tendo, essa análise aqui, essa e tantas outras, inclusive usando casos da mídia para trazer um pouco de inteligência às nossas emoções, inclusive para ficar atento a possíveis armadilhas disfarçadas de não só entretenimento, mas, nesse caso, de salvação. Muitos dizem que a leitura que esse canal faz da natureza dos sexos não é muito compatível com a vida espiritual e religiosa, enfim, que inclusive até são excludentes. Mas quando a gente fala aqui pro homem, mesmo cristão, dentro da igreja, dentro dos templos, se atentar para algumas armadilhas, bem, aí o papo parece ser outro, né? Parece que há sim uma convergência de ideias, de que a ideia de você estar na igreja pode abaixar a sua guarda para armadilhas óbvias, justamente por você dar crédito, claro, né, com toda a razão, à sua religião e ao meio onde você está inserido. Há muitas mulheres que acham que vão encontrar a sua vocação conseguindo integrar a sua fé com os desejos do mundo. E vamos acompanhar aqui o pensamento da Priscila Alcântara, né, ex-apresentadora de TV, que fez bastante sucesso na sua infância/adolescência e agora na vida adulta como artista gospel, só com uma visão um pouco diferente do que deve ser a palavra de Deus. Saudando mais uma vez as meninas do Vênus Podcast, né, pelo esse corte muito bom. E eu trouxe esse corte aqui porque nele a Priscila Alcântara se vangloria da sua ida a Vegas devido ao Grammy que ela foi indicada pela sua carreira gospel diferenciada. Fui Las Vegas. Tudo. Fui pra Vegas, Você foi pra mano. Vegas, Tipo cara. assim, mas fui pra Vegas não turistar. Por uma indicação ao Grammy. Grammy, minha querida. Entendeu? Não, mas eu Que tenho foi um indicado? negócio dentro de mim Foi de o- voltar lá e pegar Foi uma o ainda. Gente que foi indicado? Foi o Gente. Nossa, que orgulho eu tenho de falar disso. Pelo amor de Deus. Eu vou morrer, Sim. mas minha arte vai ficar ali. Exato. Ela é eterna. E então, Gente, foi maravilhoso porque foi meu último álbum no gospel e foi um álbum muito desbravador porque eu queria deixar um legado. Muito louco, porque eu não sabia que eu ia fazer quando eu ia fazer essa transição, eu sabia que é um dia. Trouxe essa narrativa de o crente também é gente, então existe a necessidade da gente falar sobre outras temáticas além da temática religiosa. Porque a gente experimenta essas coisas da vida. 2, são nesses pontos da vida que a gente consegue se relacionar com o próximo. Se a gente tira essa relação humanizada, sobra a relação talvez só religiosa. E a gente sabe que a religião ergue muitos muros. Então, se a gente só depender dela pra se relacionar, vai ser muito difícil da gente se relacionar. Ela comenta um pouco mais à frente na entrevista que ela está desde os 8 anos no mundo dos artistas. E que só agora pôde se libertar de algumas amarras, inclusive, como vocês puderam ouvir, que a religião acabou construindo muros. E ela se orgulha de ter se dedicado ao Grammy por um álbum gospel que conversa muito com o mundo, né? Com o mundo de fora da religião. Mas aqui eu tenho uma crítica, e eu não sei se vocês concordam comigo, quero deixar aqui a minha opinião sobre isso, ele é um pouco forte. A igreja
ela não ganha fiéis de verdade mostrando o que tem de igual com o mundo. Ela ganha verdadeiros fiéis à medida em que ela consegue demonstrar que aquelas pessoas que vivem naquela comunidade estão livres de muitas das angústias das pessoas que vivem um modo de vida moderno, liberal e tudo mais. Então, a verdadeira igreja é aquela que mantém-se fiel a essas verdades e aqueles que quiserem aderir a ela, que se adequem a essas normas, a esses princípios. Então, se orgulhar de que você conseguiu fazer com que a palavra na sua música ficasse tão amena e diluída a ponto dela atrair pessoas que não concordariam com ela se ela fosse dita da forma que ela é, não deve ser um orgulho. Tanto que ela comenta que na sua juventude, adolescência, ainda apresentadora, ela sofria de ansiedade, fazia terapia e tudo mais. E isso também é um problema de muitas criações de meninas cristãs, né? Elas ficam tão presas, inclusive pela comunidade, que quando elas têm a primeira oportunidade de viver um pouco do mundo, elas acabam tendo essa overdose de experiência. Fui pra Vegas, fui receber o meu Grammy, ou indicada ao Grammy, coisas assim, que é esse deslumbramento, porque foi super protegida. Essa alienação completa também é um outro erro, né? Porque em algum momento esses desejos vão extravasar, e somos todos humanos. Então não é mostrando que é igual, é que o meio religioso se cresce com verdadeiros fiéis. É mostrando justamente o que não tem de igual, ou seja, mostrando o que é de diferente. E nessa diluição de fé e dos princípios é que meninas como Priscila Alcântara, elas se iludem com a ideia de que o mundo é maior do que a própria religião, mas, e quem acompanha aqui os vídeos do canal sabe, a epifania tende a vir depois da primeira década após os 20 anos. A juventude foi crente, dos 20 ao 30 descrentiza, mas depois bate a realidade de que aquilo que o mundo oferece não preenche o que há de mais importante dentro da pessoa. Isso aqui, cara, tô me dirigindo aos camaradas que são religiosos e espiritualizados, tá? E aí quando volta, claro, deseja o homem de verdade, o camarada que chega junto, certo? E a pergunta que todo homem deve se fazer: por que essa menina não escolheu você quando um pouco mais nova? Quando você não estava tão desenvolvido assim, mas queria uma mulher parceira para crescer junto de você. Esse processo que a Priscila está passando, ainda nova, tem seus 26 anos ainda, é aquilo que falamos muito aqui, né? Cíclico. Mas quando um canal como esse fala essas verdades, geralmente é taxado como intolerante, incompreensível e tudo mais. Por dizer que essa fórmula que ela tá adotando para a vida dela, não só ela, mas como várias outras meninas e tudo mais, não funciona para a vida no longo prazo. Esse processo, esse caminho da Priscila, claramente é uma aula daquilo que não fazer, ou que não se copiar. Porque é nesse momento que nascem os hipócritas religiosos. E ela diz, a minha igreja me sufocava, e depois que eu fiquei sem denominação, fiquei mais livre, e agora fazendo músicas fora do meio gospel, é que eu achei a minha verdadeira missão, né? Fazendo a transição dessa carreira gospel para a carreira pop, simulando a Anitta no palco. Sentadona. Quando eu sento, apaixona. Preciso traduzir? Ninguém aqui é contra a ideia de perdão, pelo contrário. Mas algumas pessoas realmente pagam para ver. E depois querem ser resgatadas, tanto na vida amorosa como afetiva, por outros caras que realmente viveram uma vida mais estável religiosa e que não querem pegar essa bagagem toda para sua vida. Desejam alguém com uma percepção similar ou história parecida. Por isso que eu digo, você que é espiritualizado, não sinta-se culpado por ter seus critérios no meio religioso. Muitos irão usar jargões da Bíblia para abaixar a sua guarda nesse sentido. Mas é o que eu brinco aqui da Bíblia freestyle, né? São jargões bem específicos para montar a própria ideia dela do que você deve perdoar nela. Mas o que ela deixou de fazer por ela mesma e que ignorou? É você que tem que ser o salvador? Na opinião desse canal, não. Mas é claro, eu sou só um cara dando a minha opinião. E você, qual é a sua opinião? Você será aquele a abraçar a ex-sentadona? Deixa nos comentários aí, e se essa conversa de alguma forma agregou na sua visão de mundo, aproveita para curtir esse vídeo aqui, apertar o botão vermelho aí e se inscrever nesse canal, certo? Vai ser um prazer ter você no Projeto Conselho participando da nossa comunidade. Eu sou Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Atenção, irmãos. Até a próxima. Tem uma música bem interessante chamada Personal Jesus, já interpretada pelo Johnny Cash e pelo Depeche Mode, que diz um pouco disso, né? O que você quer é um Jesus pessoal, que ouça as suas orações particulares e que se importe com você.
Eu sinceramente acho que essas pessoas estão criando seus deuses particulares para louvar.